Você já entrou numa igreja, pode ser a sua, pode ser qualquer outra igreja, mas você começa a se perguntar, gente, cadê a essência? Cadê o primeiro amor? Cadê aquele fogo realmente verdadeiro, esse desejo de estar com Deus? Cara, isso é uma coisa que eu vejo, assim, me preocupa, porque eu vejo muitas igrejas mornas, muitas igrejas sem desejo de fazer a vontade de Deus verdadeiramente, sem querer se sacrificar, querendo fazer 1 milhão de coisas, shows, luzes, contratação de gente, mas não fazendo aquilo que realmente conecta o nosso coração a Deus. E isso me preocupa demais. Eu quero falar um pouquinho sobre 10 práticas que eu acredito que todas as igrejas deveriam voltar a fazer. Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem aí, galera. Eu sou o pastor Caio César, eu sou ministro da Palavra de Deus e também professor na plataforma de cursos da Udemy. Se você quer conhecer um pouco mais dos meus cursos, eu tenho feito vários cursos para te ajudar na sua caminhada de fé. Dá uma olhada aqui no link da descrição, eu tenho certeza que você vai ser muitíssimo edificado por lá, tá bom? Agora, pessoal, eu quero te pedir, por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo toda semana e aqui a gente fala de muitos assuntos importantes para nossa fé, então não se esqueça de se inscrever, não se esqueça também de curtir, de deixar o seu like, esse like que é um joinha, né, que faz milagre aqui no YouTube, muito importante pra gente, então por favor deixe o seu like e também, galera, se você quiser me seguir, né, um pouco melhor, um pouco mais, né, conhecer um pouco mais do meu ministério, dá uma olhada lá no meu Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer para mim ter você lá comigo também. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e delicado, que é a saúde das igrejas hoje. Cara, é impressionante como a gente vê igrejas que não estão saudáveis por vários motivos. E eu vou trazer aqui para vocês 10 práticas que eu acredito que podem ajudar as igrejas a reacender essa chama do Espírito mesmo, né? Essa vontade de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu vejo as igrejas investindo em luzes, em som, em equipamentos, em estrutura física, em várias coisas, né, que não necessariamente são coisas que nos conectam ao Espírito. Não estou falando que isso é errado, que as pessoas não deviam investir na excelência do seu templo, do seu local de adoração. Não é isso que eu estou falando. Mas o foco de muitas igrejas, às vezes, está indo para um local mais terreno, mais concreto e menos espiritual. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, que para mim é uma coisa que tem faltado bastante nas igrejas, são ensinos bíblicos profundos. Muitas vezes o que eu tenho visto no púlpito são ou pregações estilo coach, né, estilo de sinta-se bem, faça aquilo que você quiser, né, aquela ideia da prosperidade, né, alimentando o ego da pessoa, ou são pregações realmente para causar ali discórdia, né? Eu vejo muitos pastores querendo likes, querendo chamar atenção, e aí começam a fazer um monte de pregação com pontos assim mais sociais e tal, e falando de um monte de coisa que eles sabem que é simplesmente para chamar atenção e não necessariamente trazer as pessoas para Cristo. E isso tem inundado o mundo evangélico, né? O mundo cristão. Pregações muitas vezes rasas, muitas vezes sentimentais, muitas vezes que dialogam até com questões práticas da vida, mas não trazem a solução em Cristo, trazem a solução no próprio homem. Gente, falta ensino bíblico profundo. Algumas igrejas até têm EBD e coisas assim, mas a maioria das vezes a EBD, essa escola bíblica dominical, né, ou não é frequentada pelos membros, isso acontece bastante, porque a própria membresia não valoriza, né, esse momento, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção também. Mas muitas vezes as pessoas que estão dando a aula baseado numa cartilhazinha e não é o entendimento da pessoa. Aquela pessoa não está preparada para dar aquela aula e aquela aula se torna uma simples passagem de conteúdo, um simples conhecimento teológico, mas não uma transformação de vida real, não uma teologia que gera transformação, que gera conversão de coração. A gente precisa, gente, de pregadores, de pastores, de mestres, de pessoas que estejam ali voltados profundamente para falar da palavra de Deus com verdade, com poder, trazendo de fato a verdade do Evangelho, essa verdade que é perfeitamente justa, perfeitamente graciosa. A gente precisa focar na preparação
e também no desenvolvimento de fé dessas pessoas que estão trazendo a palavra de Deus e como elas têm feito isso. E outra coisa que eu acho importantíssima a gente voltar a fazer, coisa que a gente realmente não tem mais feito. Galera, hoje em dia, cada vez mais a gente vê as igrejas tudo escuras, paredes pretas, aquela ideia de show acontecendo, a gente tendo esse louvor, essa adoração, né, vertical, é eu e Deus e tal, e todas as nossas canções falam sobre eu, falam sobre Deus se relacionando comigo, como Ele me ama, como eu amo Ele, e cada vez menos a gente tem canções que falam da comunidade, que fala do corpo, que fala da missão. Caraca, quantas vezes a gente cantou sobre coração missionário, sobre ir atrás das pessoas, sobre amar o próximo. Gente, isso tem faltado muito. Canções que são cantadas em coro, canções que não estou falando de coro, né, daquela forma assim mais clássica, mas estou falando em coro, da comunidade cantando, irmãos juntos se abraçando, sonhando o sonho de Deus, desejando fazer a vontade dele, indo para a missão, se amando verdadeiramente para além desse relacionamento vertical com Deus. Estou falando aqui de canções horizontais, uma adoração horizontal também. Existem muitas canções que a gente não canta mais, que traz esse coração e a gente só fica ali no foco eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Esquece o outro, quer saber? Vamos até apagar a luz, você não vai nem conseguir ver o outro, é só você e Deus ali, ó, vem aqui, ó, foca aqui na equipe de louvor, tá tudo certo? Galera, a gente precisa voltar a ter canções realmente mais profundas e comunitárias. O que me leva à terceira prática que eu vejo acontecendo demais nas igrejas, que são pastores distantes do seu povo. Eu acho interessante quando a gente olha na Bíblia e a gente vê que a palavra pastor, né, está relacionada à ovelha. O que um pastor de ovelha faz? Um pastor de ovelha acorda cedo, ele cheira a ovelha, ele está com a ovelha o tempo inteiro, ele anda com a ovelha durante todos os dias da sua vida, está atento aos lobos que estão ao redor. Isso é o que um pastor de ovelha faz. Hoje a gente está vendo pastores que fazem o contrário. Chega na igreja, prega e vai embora. Não dá nem oi para ninguém. Tem um pequeno círculo de pessoas que geralmente são pessoas que trabalham ou servem a igreja em alguma instância, geralmente em escalas de poder muito alto, e é essas pessoas que ele se relaciona. Pastores cada vez menos estão dispostos a visitar a casa das pessoas, a ir, né, em locais insalubres ou de difícil acesso para auxiliar uma comunidade ou uma população. Cada vez mais os pastores estão sendo difíceis de serem acessados de diferentes maneiras, e isso é uma coisa que para mim deveria voltar a ser uma prática de todas as pessoas que estão à frente de lideranças da igreja. São líderes que estão ali realmente querendo estar com o próximo. Isso é um verdadeiro pastor. A quarta coisa que eu vejo que falta nas igrejas hoje é essa flexibilidade que existe no Espírito Santo. Se deixar de fato o Espírito Santo liderar e guiar a comunidade. Na maioria das vezes o que a gente vê são igrejas cada vez mais estruturadas, institucionalmente rígidas, onde as pessoas têm que fazer as coisas de um jeito e desse jeito apenas, e você não tem liberdade. Você não tem ali flexibilidade. O Espírito Santo está ali distribuindo os dons e a igreja abafa isso e fala, olha, não, você não vai servir dessa forma, você vai servir desse jeito, dessa forma, é assim que eu quero que você faça, e a gente abafa o Espírito Santo. E isso traz inúmeros perigos, inúmeras coisas negativas para todos ao redor. A gente precisa, gente, ser mais leve, ser mais flexível, deixar o Espírito trabalhar. A estrutura é que serve a gente, não a gente que serve a estrutura. A estrutura da igreja, ela existe para facilitar e promover os dons do Espírito Santo na nossa comunidade, não o contrário. E aqui eu trago o meu quinto ponto também, porque quanto mais a gente tem uma comunidade que foca só no eu, onde não tem relacionamentos, que não é ali guiada por essa flexibilidade do Espírito, por essa liberdade no Espírito, é uma igreja que provavelmente não tem discipulado. E para mim, discipulado é uma das coisas que realmente são um dos sinais que matam qualquer comunidade no médio e longo prazo. Se uma igreja não tem discipulado, ela não é nada mais do que um clube.
É isso que eu acho, né? Desculpa, mas é o que eu penso. Um local que você vai uma vez por semana ou 2, 3 vezes por semana, você tem um grupo de amigos, você vai lá, serve um pouquinho, dá o seu dinheiro, faz coisas que você acha legal e depois vai embora. Sem discipulado, uma igreja é um clube. Um discipulado, a gente abre o coração, a gente é vulnerável, a gente entra na vida uns dos outros, a gente se envolve uns com os outros, a gente ora uns pelos outros, a gente briga, mas a gente pede perdão, a gente se relaciona, a gente está ali numa situação de construção de família. Nós somos família, nós somos corpo, e o que nos une é o sangue de Jesus Cristo. É algo muito mais profundo do que qualquer outra coisa. Uma igreja saudável é uma igreja que tem discipulado. E hoje, nesse mundo egocêntrico, essa egolatria que existe hoje em dia, realmente faz a gente se afastar cada vez mais uns dos outros e cada vez menos a gente vê discipulado real acontecendo nas igrejas. E aqui eu chego na minha sexta prática que eu acho que tem se perdido muito também, que é a plantação de novas igrejas. Cada vez mais a gente tem visto menos igrejas sendo implantadas. E isso tem matado as igrejas no mundo inteiro. Se a gente vê o que está acontecendo na Europa, se a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, como isso já tem afetado a América Latina, é uma questão assim realmente de tempo até a gente ver as nossas igrejas se enfraquecendo a tal nível que talvez nem venham mais existir. A gente parou de sonhar o sonho evangelístico. Muitas igrejas não têm mais implantado novas igrejas. Muitas igrejas estão tão focadas em cuidar ali do seu grupinho que quando você faz uma nova igreja, não é porque você está com o coração missionário de ir para frente e avançar o reino. É porque você brigou com tal pastor ou não concorda com liderança, então eu vou dividir essa igreja aqui e vou fazer a minha própria. É assim que as igrejas têm se multiplicado hoje em dia. Pautado na briga, na diferença de teologia, na falta de comunhão, então eu vou lá e faço uma igreja. Gente, não é assim que a gente deve plantar igrejas. A gente deve construir igrejas que são saudáveis, que são realmente bíblicas, e a partir disso elas vão trazendo essa saúde para outros locais e isso vai se espalhando. É muito perigoso uma igreja que não sonha em implantar igrejas. É uma igreja que está ali só cuidando do seu clube e não desenvolvendo uma fé realmente firme em Deus. Outra coisa que eu vejo também é como que a ceia, ela tá cada vez mais se perdendo. Tem igrejas que nem fazem mais ceia. E quando fazem aquele copinho, né, ou aquele suquinho, gente, eu não tô falando contra isso. Na minha igreja a gente tem o copinho e o bolinho, o pedacinho de pão ali, né, e tal. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a ceia nas escrituras era uma refeição, a galera tinha uma comunhão juntos ali, comendo e tal, e isso era muito especial. Isso funciona muito com grupos pequenos, né, as chamadas células ou igrejas em casa, né, funciona muito também com igrejas menores ali de 50 pessoas. Talvez não dê para fazer toda semana, mas pô, pelo menos uma vez por mês, chamar o seu grupo e fazer uma ceia de verdade, isso ser o centro da adoração. Era assim que eles começavam o seu culto, eles ceiavam juntos, estavam ali no Shabá, né? Muitos deles influenciados pela cultura judaica, né? Eles estavam ali, né, descansando no seu dia de descanso, chamavam os amigos e familiares para comer, isso abria a adoração a Deus e a partir disso eles louvavam e aprendiam da palavra. A gente precisa voltar a ter ceias assim. Muitas vezes a ceia também tem sido cada vez mais uma ceia focada no eu, é introspectiva, é eu e Deus, é só eu aqui, mas a ceia do Senhor, ela é mais profunda do que isso. É o partir do pão. Jesus Cristo, ele partiu o pão entre os irmãos e isso era muito bacana. Eu queria muito que as igrejas voltassem a ter ceias assim também, mais representativas, mais comunitárias, né? E isso não apenas nos grandes cultos de domingo, mas especialmente nos grupos pequenos. Isso é tão especial. E aqui a gente chega na nossa oitava prática, que eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no card, que é a segregação que existe nas igrejas. Cada vez mais a gente vê igrejas fazendo grupos. Ah, tem um grupo das crianças, a salinha das crianças. Aí tem os adolescentes, tem os pré-adolescentes primeiro, na verdade, né? Aí tem a galera que está na universidade, você tem a galera que está entrando no mercado profissional, você tem os solteiros, você tem os casados, você tem os idosos, você tem as pessoas com deficiência, tem isso, tem vários
vários e vários ministérios e você vai criando várias segregações dentro da igreja. Cada grupinho precisa ter o seu pastor, o pastor de jovens, o pastor disso, o pastor de casado, o pastor de família. Você tem os seus pastores, você tem os seus grupos e você tem várias igrejas dentro da mesma igreja. Gente, isso para mim é uma prática também que não é muito saudável, não é muito bíblica. Eu entendo que cada fase de vida vai requerer uma atenção especial. Talvez precise de um discipulado mais forte, de aulas mais específicas, de eventos e ações para ajudar esse grupo que está passando por aquela fase. Mas uma igreja, espiritualmente falando, é um corpo, é uma família. A gente não pode viver institucionalmente, né, segregando uns aos outros. A criança precisa ter contato com o idoso. O idoso precisa ter contato com o jovem que acabou de se casar ali. O que está entrando na universidade precisa ter contato com aquele que está entrando no mercado de trabalho. A gente precisa ter esse diálogo. Como que o jovem profissional vai saber os caminhos que vai percorrer se não tem ali um aposentado, por exemplo, guiando ele, trazendo sua experiência de vida? Uma igreja precisa funcionar como um corpo, precisa ser uma coisa leve, uma coisa, né, ali onde as pessoas vão estar se conectando de diferentes maneiras e fazendo isso de forma divertida, pessoal. Isso é muito bacana. Eventos que integrem a igreja, que integrem as pessoas, onde o mais novo serve com o mais velho e um conversa com o outro. Isso faz uma transformação tremenda em toda e qualquer comunidade e é uma coisa que eu vejo cada vez menos acontecendo. Tá cada grupinho no seu quadrado, eu tenho meu grupinho de amigos, várias panelinhas internas e ninguém se falando, isso é terrível. Por fim, duas coisas que eu acho que não tem sido muito realizado nas igrejas é o jejum e as vigílias. Cara, essas duas coisas realmente fazem falta. Muitas igrejas pararam de jejuar. Simplesmente não jejuam. O jejum está restrito ali a um grupo de discípulos que gostam de jejuar. As orações, as vigílias também está restrito ali a algumas poucas pessoas que gostam de fazer isso, alguns ministérios específicos que gostam de fazer isso, mas a igreja inteira, toda a comunidade ali, vamos jejuar juntos, vamos fazer uma vigília juntos, todos nós, homens e mulheres, jovens e adultos, né? Vamos todos juntos ali. Cara, isso falta muito. Uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não trava essa batalha espiritual com armas espirituais, é uma igreja também que muito provavelmente está falhando nessa sua função, né, de ser sal e luz nessa terra, de agir espiritualmente com as pessoas. E eu entendo que hoje em dia a vida das pessoas está mais corrida, as pessoas estão fazendo mais coisas, fazendo isso e aquilo. Aí marcar um jejum, marcar uma vigília, às vezes não dá na agenda. Mas, gente, a gente precisa entender, para essas coisas a gente precisa sacrificar. Se somos discípulos de Jesus, se fazemos parte do seu corpo, o corpo precisa estar junto. Eu não estou falando que todas as noites, todo dia da semana vai ter uma coisa para a gente fazer. Eu também não gosto dessas igrejas que colocam obrigações e cultos e coisas assim todos os dias. Mas a igreja precisa entender que essa flexibilidade não deve dar espaço para uma morneza, para uma falta de oração, para uma falta de jejum. A gente precisa orar, a gente precisa jejuar. O próprio Jesus, ele fala, quando jejuarem, não é se jejuarem. Enfim, pessoal, são 10 coisas aqui que eu espero que tenha te encorajado a pensar, práticas que a maioria das igrejas pararam de fazer nos últimos tempos e que eu encorajo profundamente a gente a voltar a fazer, todos nós. É uma coisa que eu preciso crescer na minha igreja, na minha liderança. Não estou falando que a gente está perfeito em tudo isso, mas são coisas que a gente está lutando para voltar a fazer e eu acho que todo mundo, todos os cristãos deveríamos ter essa visão do que é uma igreja saudável e o que precisamos fazer para construir isso com Deus. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui o seu joinha, deixa o seu like. Também comente se você concorda comigo, discorda de mim. Diga aqui o que você acha. Estou trazendo aqui alguns pensamentos para vocês. Espero que esteja ajudando a abrir um pouco a mente. Vamos juntos, pessoal. Mais uma vez, se você gostou, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.